Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, e aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar sobre 7 princípios bíblicos para prosperar financeiramente. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas não vão gostar muito desse tema, que vai falar assim, nossa, o canal perdeu o foco, né? Mas o foco do canal, apesar de eu falar sobre restauração de casamento, o foco do canal é Restaura-me, Senhor, ou seja, é ensinar a restauração pessoal de cada um, porque eu acredito de verdade, todo o meu coração, que o nosso casamento é só mais uma área da nossa vida que será restaurada. Mas como foi o meu deserto que eu vivi, meu principal deserto que eu passei, então é por isso que eu uso, né, a minha maior luta para ajudar outras pessoas, porque estão no mesmo caminho e querem saber como sair dele. Então, eu sei que muitas pessoas vão comentar aqui embaixo, é isso, porque o dinheiro, né? Eu que sou coaching comportamental, entendo perfeitamente que o dinheiro, para muitas pessoas, ele é uma dor emocional, né? Uma infância muito difícil, de muita escassez, e a gente cresce com esse trauma emocional. Então, ainda que seja difícil para algumas pessoas ouvir, luta para chegar até o final desse vídeo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Você não precisa viver com esse trauma emocional para sempre. Você pode hoje ser liberto se você se der uma oportunidade. Então eu vou pedir ajuda para aqueles que falam assim, Sheila, eu concordo, para curtir o canal, segue nós aqui no canal, irmãos, dá um like também nesse vídeo, porque isso vai ajudar bastante a alcançar mais pessoas e YouTube entender que o conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas, tá? Então eu agradeço muito, de verdade, de todo o coração, vocês. Porém, eu vou começar agora falando, mas vou começar agora falando, né, sobre a dor financeira. A dor financeira, Jesus mostrou através da conversa que ele teve com o jovem rico, que foi até ele falou, ó, Senhor, eu cumpro todos os princípios, mandamentos, né, que foi estabelecido aqui na Torá, e eu quero saber o que mais me falta para poder entrar no reino dos céus. É real, tá na Bíblia isso, tá, irmãos? Eu não estou citando um versículo nem capítulo, mas está na Bíblia, porque esse não é o principal que eu quero trabalhar. Então, quando Jesus vai responder lá esse jovem rico, ele diz para o jovem rico para doar, dar todas as coisas dele, tudo, todo o dinheiro dele, toda a fortuna dele aos pobres. Então, esse jovem, a Bíblia relata que ele deu as costas e saiu, né, como decepcionado. Então, muitas pessoas usam essa passagem bíblica para falar que Deus, né, para a gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ser pobre, a gente não pode ser próspero. E infelizmente isso não é verdade. Não, desculpa, infelizmente isso não é verdade. Porque Deus quer que nós tenhamos abundância em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. A prova disso é Davi, que morreu rico e farto dos seus dias. Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu na face da terra, e é sobre ele que nós vamos falar, e os princípios são 7, são os princípios de Provérbios, que eu vou falar para vocês e vou ler Provérbios. Então, Deus quer sim nos prosperar financeiramente, mas por que que nem todos alcançam a prosperidade? Porque falta o cumprimento de princípios, que eu espero, através desse vídeo aqui, abençoar a vida de vocês, ajudar vocês a tirar as escamas dos olhos, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, e vou tentar trazer alguns exemplos da minha vida, então vou pensar bem antes de falar, porque para também não ficar expondo tanto, né, irmãos? Porque minha vida aqui é quase um livro já para vocês, né? Espero que vocês pelo menos se divirtam um pouco, né? Com tudo que eu falo. Então, assim, Salomão, eu fui tentar descobrir qual foi a fortuna dele, porque a Bíblia diz que ele foi o rei mais rico que já existiu na face da terra. Então, assim, e a gente tem o dito que diz que ele foi o homem mais rico que já existiu. Se a Bíblia diz isso, é porque ele vai ser o mais rico que já existiu e não vai existir outro. Aí eu fico sempre pensando nisso e, por curiosidade, eu fui procurar qual foi as maiores fortunas, né, dos homens que consegue se calcular. A maior fortuna é do atual bilionário, né? Bilionário, eu não faço nem ideia de quanto é o bilhão, mas para vocês poderem entender,
que está estimado em 190 bilhões de dólares. É de um atual francês. Não é mais o Musk já perdeu a posição dele, né? Do Musk é 175 bilhões de dólares. E Salomão, só para vocês terem noção, estudos que eu fui procurar, uns dizia que ele era que ele tinha 2 trilhões e outro estudo dizia que ele tinha 2 trilhões. Esses homens que eu citei para vocês têm 190 bilhões, ou seja, eles não são nem trilionários, ou seja, não tem nenhum trilhão. E Salomão, no estudo mais que constata a menor fortuna dele, dizia que ele tinha 2 trilhões. Mas também, irmãos, o que significa que nunca vai existir ninguém mais rico do que ele, porque a Bíblia relata que não era só Salomão que era rico, eram todos os demais, todo Israel, porque ele distribuía a fortuna entre todos, né? Que é o que muitos partidos usam para dizer que da igualdade, né? Através do comunismo, mas não era bem assim que Salomão fazia, tá? Existe um princípio por trás de tudo isso, vocês vão entender na hora que eu ler aqui a palavra do Senhor para vocês. Eu vou ler 1 Reis 10, a partir do 14, para quem for acompanhar a leitura. Enquanto vocês vão procurando aí, eu quero dizer para vocês quem foi o rei Salomão, né? Ele foi coroado aos 12 anos. E a tradição que Deus tinha para com os reis é que ele visitava os reis, né, em sonho. E ali ele falava para o rei que ele podia fazer um pedido para ele. E Salomão atraiu, conquistou o coração de Deus, porque ele não pediu riqueza como os demais reis. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele diz assim para Deus: dai-me sabedoria para governar o seu povo. Gente, isso o coração de papai tem que ter ficado assim, ó, soltando fogos de artifício, de alegria, de felicidade, né? Porque não diz que o princípio do temor é a sabedoria? Então, é isso mesmo? Eu falei certo o princípio do temor e sabedoria? Se eu errei, vocês me corrigem aqui nos comentários, por favor? Eu acho que sim, né? Que hoje eu tô meio cansada e como eu tô com a cabeça de Salomão, eu acabei esquecendo isso daí, tá? Então vamos lá, em 1 Reis 10, para a gente entender qual era a riqueza de Salomão e depois eu vou trazer para vocês os princípios para prosperar. Diz assim, ó, no 14: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouros. Eu fui procurar quanto era que Salomão recebia nos tempos atuais, assim, para eu poder trazer um número aqui para vocês, só para vocês terem noção, não consegui trazer número não, porque se falava em toneladas, o estudo que eu li lá. Salomão recebia 25 toneladas anuais de ouro. Eu não sei nem quanto é uma tonelada, irmãos. Então, assim, guarda aí também essa 25 toneladas, igual que eu imagino que é muita coisa, tá? No 15 diz assim, ó, além do que entrava dos vendedores e do tráfego dos negociantes, né? O tráfego é porque antes eram os navios, né, que traziam as mercadorias para ser negociada. Então entrava também pelos vendedores, guarda isso, né? Além do ouro que ele recebia anual, além de tudo, ele tinha entradas através de vendedores, através do tráfego dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveles de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada paveles, e também 300 escudos de ouro batido, 3 arretéis de ouro mandou pesar para cada escudo. O rei o pôs na casa do bosque do Líbano, que era a casa de descanso do rei. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo, ou seja, ouro puro. Esses dias eu fui comprar um brinquinho para minha filha, eu quase caí de costa, isso porque eu estava numa fábrica, e aí eu nem imagino quanto não deve custar um trono, né? De ouro puríssimo, primeiro marfim e ouro puríssimo, né? 19 diz assim: o trono tinha 6 degraus e os espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos lados tinha braços, junto ao centro, os 2 leões, junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, um em cada lado. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças
de que se servia ao rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as casas do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, ou seja, a prata não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com os naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões, ou seja, só coisas de valor. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria, né? Só Salomão, a Bíblia relata que ele escreveu 4 livros da Bíblia, né? Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria de Deus que lhe pusera no coração para prosperar. Então, assim, vocês entendem que a gente tem que buscar, né, de outra pessoa que tem conhecimento, sabedoria, a maneira de prosperar, a maneira de adquirir sabedoria, por exemplo, para prosperar? A Bíblia relata, né, que todos ali, todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe dera para prosperar. E aí continua aqui relatando, continua falando como ele distribuía, né, ali sua riqueza, e aí eu vou deixar para vocês lerem depois, para não ficar muito grande esse áudio, mas o que eu quero também chamar a atenção aqui é que, assim, ó, vocês percebem que Salomão, ele tinha suas taças de ouro em que ele bebia, Salomão tinha seu trono que ele fez como nunca se viu antes, né? E aqui eu já inicio com um princípio para vocês, né? Que é o princípio que a gente precisa evitar a dívida. Por que evitar a dívida se Salomão aqui está se dando uma boa vida? Por que então isso não é um princípio que eu tenho que me dá uma boa vida? Porque eu não posso me dar uma boa vida antes de fazer dinheiro. A Bíblia relata que Salomão primeiro recebia e depois ele gastava. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vêm até mim, né, e dizem assim, não, Sheila, mas olha, Deus é dono do ouro e da prata, eu vou lá, vou me fazer isso porque eu sei que Deus vai prosperar. E o primeiro princípio é evite a armadilha das dívidas, irmão. Cuidado com os empréstimos. Lá em Provérbios 22:7, Provérbios foi escrito por Salomão, tá? Diz assim, ó, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aí o que acontece? A pessoa fica endividada e ainda passa a ter repúdio por quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro, independente se é crente ou não, se cumpre princípios, vai prosperar, porque a palavra do Senhor diz que o sol é para o justo e para o ímpio. Você sabia que dentro de recolher riqueza está a oferta? E tem muita gente que só dizima. Eu preciso aprender, eu fiz curso de finanças lá atrás, assim, já tem um tempão, porque eu queria aprender como administrar melhor o meu dinheiro. E algo que os professores falavam é que a gente precisa aprender a viver um degrau abaixo do que a gente ganha. Ou seja, se eu ganho R$ 1.000, 10% eu dou de dízimo, dou a minha oferta, porque o derramamento, o transbordo está na oferta. Depois disso, vamos falar que de 10% de dízimo, né? Que é a nossa cultura, não era para ser 10%, tá, irmãos? O Antônio Júnior tem um vídeo, assistem lá, onde ele fala sobre dízimo. E lá ele explica, eu acho que ele fala 22%, 23%, se a gente fosse usar a luz da Bíblia realmente lá no Antigo Testamento para avaliar quanto era o total que nós devíamos dizimar ao Senhor. Mas a nossa cultura atual é 10%. Então, vamos lá, de R$ 1.000 eu tenho que dizimar 100, aí eu faço uma oferta, porque aí está o transbordo, a generosidade, que é outro princípio que eu vou começar a trazer, que eu vou trazer para vocês, né, da generosidade, e ali Deus vai me prosperar. Porém, vamos falar que entre dízimo e oferta, eu dei R$ 150, então eu fico dos R$ 1.000 que eu ganhei, 850. Qual é o meu degrau abaixo? É dos R$ 1.000? Não, é dos 850. Eu, Sheila, tenho como primícia guardar pelo menos 6 meses do meu custo de vida, para se uma emergência acontecer, né? Óbvio que eu mexo às vezes, mas vou lá e reponho,
né? Eu acho que eu nem tenho isso hoje, mas isso é o normal, porque eu aprendi lá no curso de finanças. Mas para eu conseguir guardar, eu preciso de duas coisas. Primeiro que ganhando R$ 1.000, que é o que eu imagino que muita gente está pensando aqui, é praticamente impossível eu ainda guardar. E ainda viver um degrau abaixo, né? É mais difícil ainda. Aí entra o seguinte princípio, que é que eu tenho que fazer mais dinheiro, eu tenho que ter disciplina e trabalho para eu gerar mais renda. Então, aqui Salomão deixa 2 versículos que falam sobre isso, que está lá em Provérbios 11, 1 e o 2 diz assim, ó, aplique o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eu, Sheila, quando eu estava nesse negócio aí de aprender como fazer lá meu pezinho de meia, né? Que eu estava lá no curso de finanças, eu fui procurar coisa para fazer e eu cheguei com uma ideia lá que na época pareceu um pouco, né, inusitada, que as pessoas pouco conheciam, mas eu comprei um carro popular e aluguei para Uber. Lá no 2017, faz muito tempo, acho que foi na época que o Uber estava começando ainda, porque não era tão popular como é hoje. Só para vocês terem noção. Tentei me aventurar, mas só fiz mesmo pela emoção, arrisquei muito pouquinho em ações, né? Não me aventuro nisso. Eu lembro que o pessoal lá da sala chegou, na época estava também muito em alta o tal do Bitcoin, mas aí eu falei, não, esse negócio assim eu não me meto, né? Mas eu sei que tem pessoas que mudaram de vida com isso. Não estou fazendo apologia a isso, irmãos. Eu não entendo absolutamente nada disso. Só estou falando aqui para vocês, né, coisas que eu fiz e vi outras pessoas fazendo. Eu lembro que na época do meu deserto, quando nada estava dando certo lá, eu comprei um curso de como vender pelo Mercado Livre, né, desses rapazes que têm sucesso. Não funcionou para mim, eu não tive a disciplina suficiente, nem o trabalho duro com empenho para poder prosperar. Eu reconheço isso, reconheço de verdade, apesar de ter comprado produtos, de ter arriscado, mas para mim não funcionou. E eu tenho plena convicção que é porque realmente me faltou o trabalho duro, né? Então, Sheila, você está dizendo que só ganhando R$ 1.000 eu não vou ser próspero? É exatamente isso. Mas não é só isso, né? A gente precisa sim aprender a fazer, né? Dinheiro, ingressos, né? De diversas fontes, como eu li aqui de Provérbios, mas a gente também precisa aprender a poupar, sabia? Igual eu falei também, lá em Provérbios 21, 20 diz assim, ó, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Óbvio que aqui nessa passagem de Provérbios está falando sobre comida e azeite, mas vamos trazer para o dia de hoje é o nosso dinheiro, porque comida e azeite era moeda de troca naquela época, então é o nosso dinheiro. Aí é quando eu vejo as pessoas falando assim, mas Sheila, Deus é dono do ouro e da prata, eu vou me meter nisso aqui porque eu sei que Ele vai prover, Ele vai fazer. Aí vai lá, compra um carro e está no deserto, já está passando por uma dificuldade financeira imensa e não sabe nem por onde agora começar a pagar as parcelas, porque não tinha nem da entrada e tomou emprestado para dar entrada. Mas lembrou agora que tem seguro, que tem gasolina, e quando você vai somando isso, se torna o quê? Uma bola de neve. É óbvio que eu estou usando esse exemplo, irmãos, que é para despertar vocês, né? Mas, por exemplo, eu, Sheila, como é que eu poupei na época do deserto? Vocês conhecem a minha história, sabe que eu entreguei meu negócio, fiquei lá meio que, né? Tendo que adaptar a minha vida à minha nova realidade, porque quando eu entreguei meu negócio, já estava 4 meses sem trabalhar, porque eu estava no desertão, e ainda assim eu ainda ganhava um pouco de dinheiro, que eram os resquícios de clientes que pagou parcelado, por exemplo. Então, apesar de eu ser sócia do negócio, né, eu tinha a maior parte do negócio, mas eu era sócia, então eu tinha salário. Então, resquícios de coisas que eu já tinha produzido, né? Nossa empresa a gente produzia para ganhar, dava treinamento e ganhava. Então, assim, quando eu decidi entregar, acabou, entreguei minha parte da sociedade, eu entreguei. Quando Deus falou, eu sou bem radicalzona, eu fui lá e entreguei mesmo. Falei, ó, vocês têm 4 dias para recolher a assinatura, dividir aí entre vocês e vir aqui para eu assinar e ficar... Sheila, você tá louca, não vamos fazer isso, imagina, a gente precisa de você. Eu falei, gente, para mim isso é ponto final, se vocês não aceitar, eu vou dar para outra pessoa. Foi bem assim mesmo, tá, irmãos? Desse jeito mesmo, que eu sou radical mesmo. E ali eu passei 3 meses de muito aperto, vocês sabem disso, né?
adaptando a vida, eu tive que adaptar a vida. Hoje mesmo uma irmãzinha lá no grupo falou assim, Sheila, olha, meu marido tá lá com a amante, desfrutando tudo, né? Ficou assim, ficou assado, e eu fiquei aqui com uma casa, um carro e uma pensãozinha, assim, não dá para viver, mas eu não acho justo. Aí eu conversei com o pastor falou para eu correr atrás dos meus direitos. Eu falei, irmã, adapta a vida e ora ao Senhor, que é o seu marido celestial, para ele tocar no coração do teu marido e dar o que é seu de direito, mas não vai mexer com isso hoje. Sheila, você é contra a justiça? Não, não sou não. Desde que o marido esteja descumprindo o princípio, aí você tem que ir, mas se ele está cumprindo o princípio, você não vai. Confia no Senhor. Não é? Você não está com a casa, com o carro e ainda recebe uma pensão? Adapta a vida, porque a vida dois é uma, a vida separada é outra, aprende a poupar. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui no vídeo, falo muito lá nos grupos, que eu falo, gente, eu via a OM postando foto em restaurantes que o prato era caríssimo, e eu passando uma semana ali com a minha filha que o menu era a linguiça calabresa defumada. Não vou falar a marca aqui, mas é uma marca que começa com S. Entendeu? Que eu já sabia que era aquela que ela gostava, que ela que ela mais gostava, vai para ser mais para vocês entenderem. Mas um dia era arroz com a linguiça calabresa. Arroz, aí outro dia era escondidinho de linguiça calabresa, outro dia era macarrão de linguiça calabresa, no outro dia era batata ao forno. Eu tô rindo hoje, mas é verdade, chorei muito. Você imagina, a OM lá publicando foto em restaurante, o que vocês acham que eu queria? Queria esganar mesmo meu marido, mas eu falava, não vou descumprir princípios. O Senhor fala que o Senhor é meu marido celestial e eu vou cumprir então o seu princípio. E glória a Deus e amém, porque eu tenho essa linguiça calabresa. É verdade. Então aprende o princípio de poupar, gastar menos, viver um degrau abaixo daquilo que você ganha, cumprindo o princípio de dizimar e ofertar, para que Deus possa repreender o devorador da sua casa, das suas finanças, né? Também tem aqui, ó, a gente precisa aprender a escolher bem os nossos negócios, né? Quem não busca sabedoria, irmãos, vai tropeçar mesmo no desconhecido. A pessoa vai entrar em coisas que ela não deveria entrar, em negócios que ela não deveria entrar. Provérbios 14:15 diz assim, ó, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente se vê bem onde pisa. Enquanto eu lia isso daqui para vocês, eu lembrei, né, de que quando eu saí lá, que eu fechei a empresa lá, entreguei a empresa, e aí eu estava procurando emprego, não estava dando certo, aí eu acabei comentando com uma amiga, ela falou, Xê, você sempre foi boa para os negócios, vamos, já aquilo não servia porque dava problema mesmo no seu casamento, mas vamos fazer um negócio junto? Aí eu invisto, eu vou com você, como você está em casa agora, você vai ter tempo, eu sei que você vai elaborar bem, eu acredito. Aí ela foi, contou para a prima, e a prima, eu também quero, vamos as três juntas. E aí, o que você quer, Sheila? Eu falei, vamos fazer assim, não é o que eu quero, vamos, no sábado a gente faz uma reunião, porque tudo para mim era reunião, estava acostumada com isso, como elas trabalhavam, né? No sábado a gente faz uma reunião, e ali cada um leva uma ideia, e a gente, depois daquela ideia, a gente analisa, coloca numa ordem de prioridades, e vamos aprofundar nas ideias, para a gente ver qual delas é a melhor para a gente investir. Tá bom, isso foi durante a semana. No sábado, uma delas perdeu a hora, ficou as duas ali conectadas, esperando a outra que estava dormindo. Quando a outra acordou, a gente já tinha desconectado e estava esperando, né, como que é aquela princesa lá da Disney que dorme, a Bela Adormecida, acordar. Quando ela acordou, a gente fez uma piada ali, e ela, não, vamos se conectar, vamos fazer. Eu falei, vou não. Inclusive, eu estou falando para vocês que a sociedade que nem começou não vai iniciar mesmo. Eu estou fora. Sheila, mas não é assim, deixa de ser radical. Eu falo, eu sou radical sim, sabe por quê? O que começa errado já vai dar errado. Entendeu? Negócios, a gente precisa ter comprometimento ao 100%. Então, assim, por que duas colocou o celular para despertar e uma não? Porque faltou compromisso. Então, para mim, ali eu já o quê? O inexperiente acredita em qualquer coisa. Ou seja, Sheila, cheguei cansada ontem, nananã, e aí, tudo bem, tá no direito, mas eu sou prudente. E eu vejo onde eu piso. Sabe o que vai acontecer a longo prazo? Vou estar lá eu e a outra aqui trabalhando sozinho, você sempre com mais desculpa.
a gente precisa pegar as coisas que acontecem no ar, irmão, a gente precisa ir estudar para poder investir, né? Então, eu não vi o compromisso e eu falei, aí eu não piso, não. Eu tô fora, né? Eu tô fora. Aí aqui a Bíblia diz assim também, né? Não tenha preguiça de trabalhar, né? E aí, Provérbios 14, não, desculpa, Provérbios 10, 4 diz assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Vou ler de novo porque eu engasguei, né? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, ou seja, o perigo da preguiça, né? Porém, as mãos diligentes lhe trazem riquezas. O que é essa mão diligente que a Bíblia está falando, né? Da preguiça eu não vou nem falar, porque acho que não precisa falar, né? Mas eu quero falar da mão diligente, né? É a gente aprender a trabalhar de forma mais inteligente. Não é só eu ir lá trabalhar, ganhar o meu salário e achar que com isso é suficiente para eu prosperar. Eu preciso trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Não é apenas o trabalho duro. Por um período de tempo na nossa vida, a gente precisa trabalhar duro, sim. Eu lembro que enquanto a gente estava trabalhando, enquanto eu estava trabalhando e estudando, minhas amigas estavam viajando, e Sheila, vamos viajar também. Eu falei, gente, não posso, tem que pagar não sei quanto de faculdade mês que vem. Se eu viajar hoje, como é que eu vou pagar? Depois você dá um jeito, mulher, você faz. Falo, não dou jeito, não, eu não suporto pensar que eu vou ficar endividada. Tanto que vocês veem que no deserto eu preferi adaptar toda a minha vida a ficar endividada. Real, viu, irmãos? Quando eu vi que eu não ia ter dinheiro, eu quebrei tudo que era cartão de crédito, quebrei mesmo. Comecei a pedir cancelamento, cortava tudo e jogava no lixo. Falei assim: quem não tem dinheiro para gastar não pode contar com dinheiro de banco. Juros de cartão de crédito é mais de 144% ao ano. E eu falei: eu não quero esse negócio, não, porque gastar R$ 1.000 em 12 meses, só para vocês terem noção, R$ 1.000 que você não paga, em 12 meses é R$ 14.000 que você tem de dívida. Então, o que você precisa fazer? Elimina as possibilidades de dívida e aprende a viver dentro daquilo que você ganha. E fazer o quê? Nova fonte de rendas. Sheila, eu não sei fazer nada. Começa estudando, modelando alguém. Sei lá, vai fazer uma faxina no sábado. O que você vai fazer dormindo no sábado, descansando? Não, vai lá passar uma roupa. Eu mesmo não gosto de passar roupa. Eu prefiro pagar. Eu estou brincando assim, mas é para falar para você, gente, que tem solução. Por quê? Porque a gente passa, principalmente eu que trabalho com mulheres, a maior reclamação das mulheres é econômica. Eu falo para vocês, irmãos, de todo o coração. Eu ganhei muito bem, mas eu cheguei um dia que eu falei para minha filha, filha, não se preocupa, faltar não vai, nem que a mãe tenha que fazer uma faxina, nem que a mãe tenha que fazer, mas a mãe vai fazer alguma coisa, meu amor. Você não se preocupa, porque é isso mesmo, irmãos, a gente tem que arregaçar a manga, é isso que tem para hoje, eu vou fazer. Porque eu vejo muitas vezes as mulheres, né, ali reclamando, e eu falo, meu Deus do céu, gente, mas será que não tem como falar com uma amiga aí? Você conhece, todo mundo conhece uma amiga, fala, ô amiga, você não tem ninguém aí que está procurando para passar uma roupa? Sabe assim, fazer alguma coisa, eu falo passar roupa, porque é o serviço que eu acho que eu mais contrato. Então, assim, vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Não é para o mal, é para despertar, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa ser diligente, como diz a Bíblia. Ou seja, é a estratégia mais importante e usada pelo rei Salomão para distribuir o dinheiro. Então, assim, é uma habilidade, a diligência, assim, que ela tem que combinar com persistência, esforço, inteligência, bom planejamento, execução, honestidade, não ter atrasos. A gente sempre tem que ser antecipado às coisas. Ter competência, eficácia. Como é que a gente tem competência e eficácia, né? Eu, Sheila, por exemplo, eu não tenho experiência para gravar vídeo aqui do YouTube, vocês devem perceber que o meu é bem arcaico mesmo, né? Mas eu aprendi uma regra das 10.000 horas. Vocês sabiam que se você fizer a mesma coisa em 10.000 horas dela, você vai ficar expert. Você vai virar não um esperto, um expert. Muito, muito sábio naquilo.
Então, eu sei que hoje é o início. Eu não sei nem quantas horas eu tenho gravada de vídeo aqui, mas eu só estou começando. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou me especializar nisso, eu vou desenvolver habilidade nisso. E é isso em tudo que a gente tem que fazer. Sheila, por que que você escolheu, né, ser mentora? Primeiro que Deus empurrou. Eu queria ficar na caverna, mas ele trazia o povo querendo falar comigo e eu tentando nem responder, mas o celular cada vez mais cheio. Terceiro, segundo ou terceiro, né? Já até esqueci a conta. Tô cansada mesmo, tá, irmãos? É que eu estudei, né, sobre comportamento humano na área de relacionamento, estudei, né, a psique na área conjugal e especialização em conflitos humanos. Então, o que que acontece? Foi unindo uma coisa a outra. Então, eu dei aula na universidade, eu ensinava depois, né, dava cursos de como vender, criando estratégia de venda sobre o produto das empresas. Então, assim, Deus foi pegando essas habilidades e foi me moldando e trazendo para aquilo que Ele queria que eu fizesse. E aí combinou a vontade dele com a minha e aí começou o negócio. Então, assim, eu tenho inclusive uma mentorada que surgiu para ela duas oportunidades de negócio e ela foi pedir um sinal para Deus e Deus confirmou os dois. Ela falou, ela fiquei mais confusa do que antes. Eu falei, não é isso não, mulher, o que Deus está dizendo para você é que como sua vida está reconciliada com Ele, qualquer coisa que você escolher e tiver disciplina, você vai prosperar. Ele vai te prosperar, porque a riqueza vem dele. Ele fala que ele é o dono do ouro e da prata. Aí funciona, tá, irmãos? Esse princípio de que ele é o dono do ouro e da prata. Aí funciona. Mas por quê? Porque eu estou fazendo o meu lado também. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a ganância, né? Eu lembro que uma das falas que os mestres lá ensinavam de finanças é que a ganância é um mau mestre. Ela tem o poder de nos enganar terrivelmente. Na aula assim de ações, de como aplicar em ações, eu sempre falava para eles assim, eles sempre falavam assim, quando começar a subir, vocês não vendem não. Espera cair, vai lá e compra, porque ela vai vir mais valorizada. Só que você tem que aprender a ter jogo de cintura. Só que se você é ganancioso, a ganância ela vem de mãos dadas com a inveja. Aí você vai, um colega seu vai falar assim, nossa, eu vendi, ganhei tanto. Ali vai entrar aquele sentimentozinho de, tô perdendo. É a inveja, né? Melhor vender também. Só que aí quando você vai vender, no mesmo minuto ela despencou e você perdeu o dinheiro. Então, assim, a gente precisa entender que uma coisa vai ligada com a outra. E eu quis trazer esse vídeo, esse áudio aqui para vocês poderem entender que não há tempo na vida do cristão para ficar de braços cruzados, porque Deus quer sim prosperar, também na área financeira. E eu finalizo com 2 Tessalonicenses 3:10, que diz assim, ó, quando ainda estávamos como vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E é duro, irmãos, falar isso. Eu não tenho prazer nenhum em falar, mas quem está aguentando problemas financeiros, segundo Tessalonicenses, é porque não quer trabalhar. É difícil, né? Mas é real. Então, ao invés da gente reclamar, se levanta hoje como filho de Deus e fala assim: meu Deus, meu pai é rico, ele é dono do ouro e da prata, e eu aprendi hoje que se eu fizer a minha parte, ele vai me prosperar. E é exatamente isso, tá, irmãos? Tudo quanto pusermos a planta dos nossos pés, possuiremos. Eu tenho plena convicção disso. Sheila, por que você não, quando você comprou então lá o negócio lá do Mercado Livre, lá o curso, você comprou os produtos, você não prosperou? Porque, sendo sincera, faltou muita disciplina, determinação e trabalho duro. É real, eu assumo. Assumo mesmo. Eu achava muito chato criar anúncio, eu achava chato demais. Vocês não têm noção como aquilo me deprimia. Depois, você precisava passar horas estudando o produto, porque tinha um monte de gente vendendo os mesmos produtos, então você competir com pessoas que compram grandes
atacadistas ou atacarejos, né, que são grandes compradores do mesmo produto, eles conseguem num preço inferior. Eu comecei a aprender as malícias desse mercado, que eles compram para poder ter uma boa pontuação, eles vendem muitos produtos abaixo do custo do que eles pagaram, para poder subir ali o número de vendas daquele produto e eles ficarem bem colocados lá nas primeiras páginas. Sheila, mas como assim vai vender abaixo do custo? Tem alguém bobo que vai perder? Irmãos, ninguém joga para perder. Isso aí é uma estratégia de mercado. Eles não pagam aluguel de loja física, apesar de ter um lucro, uma margem de lucro mais baixa, eles não têm custo com aluguel. Muitas vezes era como a Sheila, que era sozinha, então não tem custo de funcionário. Então, já o aluguel, os móveis, era investimento. E qual é o investimento de quem trabalha virtual? Entendeu? Vender o produto abaixo para poder se posicionar bem. Já deixei a dica para vocês, tá? Pelo menos, se alguém entendeu, já serviu, né? O tempo que eu passei estudando lá e que para mim o negócio não virou, mas talvez para vocês virem. Quero agradecer vocês pela paciência, por chegar até aqui. Compartilhe esse vídeo se serviu para você. Desejo de todo o meu coração que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, reine na sua vida, na sua casa, e ordene tudo aquilo que está fora de ordem, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Em nome de Jesus.